Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para iniciar mais uma live. Eu estou gostando muito dessa história de live. Tenho feito 2 lives por semana e é muito bacana trazer aqui para vocês alguns conteúdos. E isso faz com que eu também tenha estudado bastante, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Tudo bem, Marlos? Tudo bem, Miguel? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto que agora que já estamos entrando aí no outono, as pessoas adoram, né? Porque começa o inverno e a gente diz que o inverno está aberta a temporada dos peelings. Então as pessoas gostam muito de fazer peelings e criou-se então essa ideia de que o peeling deve ser feito no inverno. Então as pessoas começam a procurar por esse procedimento. Claro que a gente hoje está com muitas limitações de atendimentos e tudo mais, mas esperamos que lá por junho ou julho as coisas já possam estar melhor e a gente possa estar fazendo os peelings aos nossos clientes. E os clientes que estão aqui ouvindo possam também procurar as esteticistas para fazer os peelings. Então, o termo peeling significa descascar. Então, umas lives atrás, algumas semanas atrás, acho que 2 semanas, eu falei sobre o peeling de um modo geral. Que até comecei a live descascando uma laranja para mostrar como que o peeling acontece. Então, eu fiz um peeling na laranja. Mas naquela ocasião, depois vocês podem assistir, que o vídeo está aqui no IGTV, eu falei de diversos tipos de peeling. Falei de vários tipos. E é interessante porque a gente, quando pensa em peeling, parece que pensa só naquele que faz grande descamação, que é o peeling químico. Enfim, nós temos uma grande opção de peeling. E não só esses peelings ligados ao ácido, né? Ao peeling químico. Isso é interessante, então, vocês darem uma olhadinha lá e assistir os outros tipos de peeling. Hoje, nós vamos focar, né, no peeling químico, que é aquele peeling feito com ácido. Então, a gente pensa que isso é muito recente. Eu me lembro, quando eu fiz o meu curso, eu fiz o curso técnico de estética no Senac, em São Paulo, e em 1998, quando eu estava finalizando o curso, na verdade, no último dia de aula, é que o Senac autorizou a entrada dos ácidos para ser utilizados nas aulas e nos atendimentos dos clientes. E a professora, então, demonstrou para a gente. Então, foi uma emoção, porque ninguém nunca tinha trabalhado com o ácido e nós pudemos usar naquela ocasião. Mas o peeling, já se fala, né, de peeling de 1882, quando PG Una já falou sobre o fenol, o TCA, o ácido salicílico e o ressorcinol. Então veja que é uma coisa bastante antiga. Em 1969, o Dr. Kligman, que é o famoso pela fórmula de Kligman, que a gente vai falar um pouquinho, ele começou então a trabalhar com o retin, o retinóico, e a ideia então inicial para fazer os tratamentos de acne, né, que é a tretinoína. Depois ele fez a fórmula de Kligman e ele associou então ao retin, ao retinóico, a hidroquinona e também mais um corticoide, porque ela fazia um processo descamativo muito importante, a pele ficava muito sensível, e aí ele colocou, então, um corticoide nessa fórmula de Kligman. Uma fórmula conhecida até hoje, bastante falada, né, com algumas considerações que o uso da hidroquinona é bastante questionável no sentido de fazer efeito rebote, né, de fazer aquele efeito confete, de despigmentar muito a pele, e mesmo o retinóico, que ele é um ácido fotossensibilizante. Tudo bem, Joelma? Seja bem-vinda.
Então, o ácido retinóico, ele é fotossensibilizante. O que começou a acontecer, então, com as pessoas? Usavam o ácido, iam para o sol e faziam muitas manchas. Eu me lembro, lá naqueles anos lá de 1998, quando eu estava fazendo, então, o meu curso técnico no Senac. Tudo bem, Juliana? O que aconteceu naquele período? Nós fizemos um trabalho de final de curso, uma das equipes fez sobre manchas, e o foco foi praticamente todo ele na mancha da gravidez, que é o cloasma, né, ou melasma. Por quê? Porque era a mancha que incomodava naquela ocasião. Tá certo? Então as pessoas se preocupavam muito, por quê? Porque a gravidez então fazia a mudança lá hormonal, levava as pessoas a fazerem manchas. Hoje, o que a gente observa, né, nos nossos atendimentos, na nossa clínica? As pessoas vêm com muitas manchas, muito mais do que naquela época, e manchas que a gente considera, claro, além do melasma, cloasma, elas vêm com a mancha pós-inflamatória, tá? Que é uma mancha que vem quando você sensibiliza muito a sua pele, né? E ela então faz essa mancha. E essa sensibilização aliada a se expor ao sol. Então, o que a gente percebe? Que o uso errado, indiscriminado do ácido, ele pode levar a pessoa a ter mancha, que é a mancha pós-inflamatória, tá ok? Mas mesmo assim, a gente pode e deve usar os peelings químicos, tomando os devidos cuidados, né? Porque ele pode realmente, se mal utilizado, levar a pessoa a manchar, tá ok? Então, vamos ver. Daí, depois do Kligman com retinóico, que era fotossensibilizante, em 1974, começou-se a falar, então, dos AHAs, que são os alfa-hidroxiácidos. Então, é como se eles tivessem vindo para salvar, né? Para a gente poder usar os peelings sem esse risco do efeito rebote, sem esse risco da fotossensibilização. Então, os AHAs, eles são os ácidos que eles vêm dos alimentos. Então, o glicólico é da cana-de-açúcar, o lático é do leite, nós temos o tartárico, que é da uva, e por aí adiante. Nós temos, então, muitos desses ácidos. O málico, que é da maçã, nós temos o da amêndoa, que é o mandélico, que é considerado o peeling do verão, né? Porque ele é muito, muito tranquilo de estar utilizando, né? Sem riscos. Então, o que os AHAs trouxeram? Trouxeram uma possibilidade de nós, esteticistas, podermos trabalhar com os ácidos, tá? Lembrando que, devido ao uso indiscriminado lá do retinóico, que trouxe muita mancha para as pessoas, o que acabou acontecendo? A Anvisa, né, a nossa agência reguladora, ela fez o quê? Ela proibiu o uso de ácido retinóico nos cosméticos. Então, eram muitos cosméticos que tinham o ácido retinóico, mas aí ele ficou proibido. Mas a gente pensa, nossa, mas tem tanta gente que ainda usa. Então, na verdade, se usa mandando manipular, tá certo? E, como diz, seria para profissionais que têm essa autoridade, vamos dizer assim, que é o médico, o farmacêutico, que podem mandar manipular, então, essa fórmula com ácido retinóico. Mas, como eu falei, nós esteticistas temos muitos ácidos para trabalhar, sem precisar correr risco, sem precisar estar fora da legislação, né? Correr risco de não seguir a legislação. Agora, quando a gente fala em ácido na estética, uma coisa que é bem importante a gente fixar, tá certo? Nem todo ácido ele é para fazer peeling, tá? Nós temos então
outros ácidos na estética, e eu gosto de falar bastante deles. Por quê? Porque tem pessoas que ficaram traumatizadas com os ácidos de peeling, porque mancharam, né? Ou porque fizeram muito forte, tiveram um pós, vamos dizer assim, um pós-peeling muito complicado, né? E não gostam. Então, quando você fala às vezes assim para cliente, olha, sua pele, ela tá muito desidratada, eu vou te indicar um ácido hialurônico. Elas ficam arrepiadas, né? Elas ficam assim, assustadíssimas. Por quê? Porque elas pensam assim, meu Deus, ácido, né? Então a gente até brinca, né? Eu sempre brinco, falo assim, não se preocupe, o ácido hialurônico é um ácido do bem, né? Como se os outros não fossem, né? Mas no sentido assim, ele não vai te fazer essa esfoliação, ele não é um ácido queratolítico, tá? Então vamos entender um pouco essas 3 classes de ácidos que nós podemos usar na estética. Então, o ácido que faz o peeling, né, que é o ácido queratolítico, que ele vai fazer então a quebra da nossa camada da pele, né, começando lá pela camada córnea, tá? Então esse é o queratolítico. Aí nós vamos ter os AHAs, né? Nós vamos ter os beta-hidroxiácidos, nós vamos ter o salicílico, a ressorcina, a gluconolactona, tá certo? Esses são os ácidos queratolíticos que fazem peeling. Nós vamos ter ainda os ácidos despigmentantes, que são os ácidos que vão fazer o quê? Fazer um clareamento da mancha. Ele vai atuar, então, lá na cascata melanogênica, lá na formação da melanina, tá? E vai despigmentar a mancha, tá? Então, geralmente, quando a gente faz tratamentos para clareamento de manchas, a gente associa o ácido queratolítico, que é esse que vai fazer a esfoliação, que vai fazer o peeling, mais o ácido despigmentante, que vai atuar, então, sobre o melanócito. E nós temos a terceiro tipo de ácido, que é o ácido regenerador, que é esse que eu falei, que é o ácido hialurônico, que ele vai atuar hidratando essa pele. Nós temos o ácido ascórbico, que é a nossa conhecida vitamina C, que ela é antirradical livre, antioxidante, ela faz parte da síntese do colágeno. Então veja, então estou falando aí de um ácido que vai ajudar no processo anti-aging, que ele é um regenerador da pele, tá certo? Então vamos pensar nessas 3 possibilidades de ácidos. Mas hoje o nosso foco é o ácido queratolítico, que é o ácido então que vai fazer o quê? Uma quebra, né, da nossa epiderme, e ele vai fazer então uma estimulação da renovação celular, tá? E aí quando a gente fala em peeling queratolítico, nós podemos pensar em 2 possibilidades, que é o cosmético, que é aquele mais suave, que nós esteticistas podemos fazer sem qualquer risco, tá certo? Ele tá dentro das regras da Anvisa, e ele vai fazer então um peeling mais suave. Daqui a pouco a gente já vai falar das profundidades de peeling. E nós temos o peeling mais cáustico, né? Que antigamente era chamada de peeling médico, que era para definir que só médico podia fazer, mas a gente sabe que tem outros profissionais hoje que podem fazer os peelings mais profundos. Então, o que vai definir um peeling cosmético de um peeling cáustico? A profundidade que ele vai atingir, tá certo? Então, nós vamos ter um peeling. Eu até tenho um desenho aqui, que eu usei na aula passada de peeling, que eu tenho aqui, então, a minha camada da epiderme, tá? Aqui embaixo eu tenho a derme, e aqui embaixo, mais embaixo ainda, eu tenho
o tecido celular subcutâneo, que não vai nos interessar para essa aula de hoje, tá ok? Quando eu falo de um peeling muito superficial, ele é muito superficial, ele vai atingir só a camada córnea, tá? Então, eu vou fazer um afinamento e eu vou tirar, então, só a camada córnea, tá? Quando eu falo de um peeling superficial, ele pode atingir toda a epiderme, chegando até aqui a camada basal, tá certo? Um peeling médio, ele já vai atuar em toda a epiderme, chegando aqui até a derme papilar. E por fim, num peeling profundo, eu vou fazer então toda a epiderme, a derme papilar, podendo chegar até a derme reticular. Então, veja, é um peeling de alto risco, né? Porque aqui já é irrigado, aqui ainda não é irrigado, então aqui eu vou ter a circulação sanguínea. Então, eu tenho muitos riscos quando eu faço um peeling mais profundo. Então, eu recomendo que a gente fique nos peelings mais superficiais ou até mesmo no superficial, tá ok? Então, o que o peeling ele vai fazer? Então, primeira coisa que um peeling faz, quando eu retiro essa camada aqui da derme, vai estimular produzir camadas novas. Então, aqui embaixo se mobiliza aqui na camada basal ou germinativa, por isso que ela vai germinar uma nova célula, para repor aquela célula que o meu peeling retirou. Com isso vai acontecer o quê? Eu vou ter uma remoção desse extrato córneo, então vai produzir uma ligeira descamação, que vai induzir esse novo crescimento celular, ou seja, nós vamos ter uma célula nova crescendo aqui, fazendo uma renovação. Então, fazer peeling significa dar uma pele nova, uma pele com brilho, uma pele com viço. Destruindo essas camadas, tá? Eu vou destruir o que também? Camadas lesadas, tá certo? E vou destruir aqui o que? Eu vou tirar daqui o que? Tecido envelhecido, tá? E as manchas que estão aqui, porque a mancha é produzida aqui embaixo, na camada basal, pelo melanócito, mas ela sobe, tá certo? Ela sobe. Então, eu venho aqui e com o meu peeling, eu vou degradar a melanina formada. Então, eu vou degradar aquela mancha que já está formada, tá certo? Então, é isso que o peeling faz. E uma outra coisa, né, que o peeling faz, tá certo? Vai estimular um processo inflamatório, mas para isso eu vou depender da profundidade deste peeling. Então, se eu fizer um peeling muito superficial ou superficial, eu não vou conseguir fazer esse processo inflamatório. E no que é interessante quando eu faço um processo inflamatório? Eu estou estimulando o meu organismo, né? Eu vou estar ativando os mediadores inflamatórios, que eles vão induzir a formação, então, de colágeno, tá certo? Então, eu vou melhorar, eu vou ajudar no rejuvenescimento desta pele. Porém, como eu disse, nós temos que tomar cuidado com esses peelings que provocam esse processo esse processo inflamatório, né, que é capaz de ajudar no rejuvenescimento, porque eu posso ter problemas. Um deles, por exemplo, é o efeito rebote, que se a cliente tiver mancha, ou mesmo que ela não tenha, eu posso estar fazendo com que essa pele possa manchar, tá certo? Aí vem a boa notícia. Porque até então eu ficava triste, eu falava, vou fazer só peeling superficial e eu não vou estimular produção de colágeno, elastina, né, reticulina, as
glicosaminoglicanas. Eu sempre tenho dificuldade de falar essa palavra. Então a gente não conseguiria estimular. Mas veio a boa notícia, que nós temos hoje o microagulhamento que faz isso. Então, qual é a diferença entre fazer um processo, induzir um processo inflamatório na pele para produzir colágeno, tá? Qual a diferença de fazer isso com o microagulhamento e com o peeling? No microagulhamento, eu não estou retirando as camadas da pele, tá certo? Então, eu tô fazendo um processo inflamatório de dentro para fora. E no peeling, eu estou retirando, eu estou deixando essa pele mais desprotegida. Então, o risco é maior de eu ter um efeito rebote. Então, o que é bacana? Claro, jamais eu vou fazer no mesmo dia. Eu não posso microagulhar e colocar um ácido queratolítico, porque aí eu vou fazer um processo inflamatório muito grande e isso vai vai ficar bem complicado, né? Então eu não devo fazer isso. Mas eu posso associar. Então eu posso fazer um peeling anterior ao microagulhamento para fazer um afinamento dessa pele, tá certo? E ali, uns 15 dias depois, 10 dias, dependendo do peeling que eu utilizei, eu entro com o microagulhamento. Aí eu estou fazendo um 2 em 1. Eu estou fazendo um afinamento, estou estimulando o turnover celular, estou estimulando a melhor absorção daquela pele, a permeabilidade da pele, e ainda eu estou estimulando a produção de colágeno e elastina através do microagulhamento. E isso faz com que a gente não tenha que se arriscar, usando peelings muito profundos, utilizando ácidos que não têm registro na Anvisa, enfim, não tem necessidade da gente se expor e correndo riscos. Porque quando a gente corre um risco e a cliente faz um efeito rebote, por exemplo, e mancha muito a pele, a gente vai ter uma dificuldade enorme, né, em resolver, tá certo? A gente vai ter um trabalhão para clarear aquela mancha, porque aquela lá vai ser uma mancha pós-inflamatória, difícil de ser tratada. Então, eu vou despender muito tempo com aquela cliente, eu vou ter um custo enorme, porque eu vou ter que utilizar produtos para fazer esse clareamento, vou dispor do meu tempo, onde eu poderia ter evitado, né, fazendo peelings mais suaves, sem necessidade de fazer um peeling tão profundo. E quando é que a gente deve usar peeling? Em que situações a gente deve usar peeling? Então, para o envelhecimento, como eu já disse, que é show de bola, né? Porque uma pele envelhecida, ela precisa de uma renovação celular. Essa semana eu coloquei um vídeo no YouTube falando dos passos para eu tratar a pele envelhecida e inclusive eu falo várias vezes sobre os peelings. Você pode ver o vídeo no meu blog, esteticaterapeutica.com.br. Ele tá lá e você pode dar uma olhadinha nessas etapas de como eu posso tratar a pele envelhecida. Então, o peeling, ele vai ajudar porque eu vou estimular esse turnover celular, que é o que? A retirada das células superficiais e estimular o organismo a produzir células novas para repor aquelas células que saíram, tá certo? Outra coisa que o peeling faz, né, que ajuda muito na pele envelhecida, melhora a permeabilidade cutânea. Eu já falei isso aqui, às vezes a nossa cliente gasta uma nota nos cremes maravilhosos, né, e acaba que aquele creme, ele não tá tendo uma boa permeabilidade na pele, porque a pele tá grossa, queratinizada, tá? Então, o peeling vai ajudar nesse sentido. E também, para quem faz os peelings mais profundos, este processo inflamatório vai estimular, então, a produção aí de colágeno e elastina e vai dar, então, firmeza para essa pele
e tônus para essa pele. Se o profissional escolher não fazer peeling tão profundo, ele pode, então, como eu já falei, associar um peeling suave a um microagulhamento, não, claro, na mesma sessão, tá certo? No que mais o peeling ajuda? Na acne inflamatória e nas cicatrizes de acne, tá? Então, quando se fala em acne, o peeling é super bem-vindo, tanto que o Dr. Klingman ficou famoso lá com retinóico, que ele começou trabalhando a pele acneica, tá? O que ele faz, então, com a pele acneica? Primeiro, depois a gente fala da cicatriz. Então, na pele acneica, ele vai fazer o que ele faz na pele envelhecida, no sentido de afinar a pele, né, e melhorar a permeabilidade. E quando eu estiver afinando essa pele, o que eu estou fazendo? Eu estou destamponando o folículo. Então, quando a gente estuda a acne, o que a gente lembra? O que a gente vê? Que é um folículo ligado a uma glândula sebácea, que na puberdade ou por várias situações, aquela glândula sebácea começa a produzir muito sebo e aquele sebo não consegue fluir, não consegue sair. E ele fica ali tamponado, arrolhado, tá certo? Então, quando eu venho com o peeling e eu tiro aquele tampão, eu destampono, aquele sebo vai fluir. Aí o meu cliente vai ter uma pele oleosa, mas ele não vai ter as lesões da acne, que é a pápula, que é a pústula, tá certo? Então isso é muito legal. E o ácido que é maravilhoso, que é queratolítico, é o salicílico, porque além dele destamponar a pele, ele ainda limpa lá dentro do folículo, tá? E ele tem um processo ali anti-inflamatório, então é bacana demais, por isso que a gente hoje encontra muitos cosméticos para peles acneicas que tem o ácido salicílico, tá? Então, na pele com acne é ótimo fazer peeling para isso, para destamponar o folículo. E para cicatrizes de acne, aí sim eu também vou precisar do processo inflamatório. Eu vou destamponar para evitar novas acnes, mas aonde já ficou a cicatriz, tá certo? Aí eu vou precisar de um peeling mais profundo, que vai fazer então esse processo inflamatório e estimular a produção do colágeno, que vai ali então preencher aquela cicatriz. Mas aqui vai um alerta, geralmente, né, não sempre, mas costuma acontecer de que a pessoa que tem acne, ela pode ter cicatriz, mas ela também pode ter mancha, que é a discromia pós-inflamatória, que é a hipercromia pós-inflamatória, que é a mancha escura, tá certo? Que ocorreu porque estava inflamado ali por conta da pústula, a pessoa se expôs ao sol e manchou, tá certo? Então, é uma mancha que decorreu do quê? Do processo inflamatório associado ao sol. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes eu vou fazer um peeling com processo inflamatório importante para ajudar na produção de colágeno e diminuir a cicatriz, mas eu corro o risco de piorar a mancha, tá? Por isso que nesse caso eu defendo outras técnicas para cicatriz de acne. No caso, microagulhamento, o próprio jato de plasma, ok? E a terceira coisa que o peeling vai fazer, que é o clareamento de manchas. Mas aí nós temos que tomar muito cuidado. Então, ali atrás, quando eu falei como agir o peeling, eu falei que ele vai degradar aquela melanina que já está formada, aquela mancha que está formada, tá certo? Aí eu tenho que saber com que tipo de mancha eu estou trabalhando, né? Eu coloquei ontem no blog sobre tipos de manchas, tá? Então, dependendo da mancha, eu corro o risco de, se eu for trabalhar com peeling, eu dar um efeito rebote e piorar essa mancha, tá certo? Então, eu preciso tomar esse cuidado.
Mas lembrando que o peeling, por si só, com essa ação queratolítica de fazer afinamento da epiderme, ele não clareia a mancha. Ele vai lá, ele degrada aquela mancha que está formada, tá certo? A pele clareia. Mas a gente fica com uma falsa ideia de que a mancha foi tratada. Na verdade, a qualquer exposição solar, aquele melanócito que está lá desgovernado, ele vai voltar a produzir melanina e vai manchar de novo, tá? Então, nessa hora, como eu já falei anteriormente, é que eu vou associar, tá? O peeling queratolítico, né? Que eu tô usando no caso aqui o ácido queratolítico. Ele vai fazer esse afinamento, ele vai degradar aquela melanina formada, mas aí eu entro com o produto despigmentante, que pode ser ácido ou não, né? Aí tem o ácido cógico, aí tem o tranexâmico, o vaúrce, tem uma infinidade, né? A niacinamida, a gente tem uma infinidade de ativos que são despigmentantes. Uns são ácidos, outros não são ácidos, não necessariamente precisa ser ácido. Porém, lembrando que se eu estiver usando um ácido despigmentante, eu não tenho tanto problema com o efeito de sol, né? O ácido queratolítico é que eu preciso cuidar bastante com o sol. E às vezes a gente fica um pouco confuso. Então, por exemplo, você fala para o seu cliente usar um produto despigmentante de manhã, ele fala, meu Deus, mas tem ácido. E aí vai manchar, porque a gente ficou com trauma, né? Do queratolítico. Mas não é do queratolítico que eu tô falando. Eu tô falando do ácido despigmentante. Ou então, quando fala para usar o ácido hialurônico de manhã, né? A pessoa também se assusta. Nossa, eu vou pôr um ácido e for pro sol. Mas o hialurônico, lembra que ele é um ácido restaurador. Ele não é um ácido queratolítico, ele não é fotossensibilizante. Então, não tem nenhum problema eu usar ele durante o dia, tá ok? Então, são essas questões que eu queria trazer para vocês. Então, na mancha é importantíssimo lembrar que não basta só o peeling, né? Eu tenho que associar outros ativos juntos. Hoje a gente já tem peeling que vem associado, tá certo? Oi, Cris, tudo bom? Eles já associam, né? E é interessante isso, tá certo? Mas não é o caso aqui. Bom, eu queria falar mais um pouquinho sobre algumas questões que a gente tem que pensar quando a gente faz um peeling, tá? Que é o seguinte, nem todo ácido, os ácidos não são iguais e a gente tem que considerar algumas coisas. Então, por exemplo, alguém me pergunta assim, posso fazer peeling com ácido glicólico? Pode. Agora, eu tenho que considerar muitas coisas. Que concentração você vai usar? Qual o pH desse ácido? Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho o ácido glicólico, ele é um ácido que ele tem baixo peso molecular. Então, é uma pequena molécula e ele absorve muito rápido. Então, ele é um ácido meio perigoso. Se eu trabalhar com ele, o que a Anvisa diz? É 10% no máximo, com pH 3,5. Então, se eu trabalhar dentro disso, ele é muito seguro. Se eu trabalhar com ácido um pouco mais forte, por exemplo, se eu for lá para um 20%, eu já estou trabalhando com ácido mais forte, né? Eu me lembro que os médicos geralmente trabalham com pH 70, concentração 70, pH 1,8, tá? Então, vamos pensar. Então, quando eu falo em peeling, eu tenho que saber o pH desse peeling, eu preciso saber da concentração deste peeling, tá certo? Do pKa, que é também essa questão da acidez dele, né? Se ele vai ser rapidamente absorvido, tá? Então, às vezes a gente manda manipular e não fica com essas informações. Às vezes vem só a concentração ali. Então, vamos pensar assim, eu tenho um peeling 10%, mas um pH 3,5%.
Tá, isso é uma coisa, isso é um peeling. Agora, o mesmo 10% com pH 1, ele vai ser muito mais forte. Por quê? Porque a escala de pH, quanto mais perto de 0, mais ácido é. Quanto mais perto de 14, mais alcalino é. E o pH 7 é um pH neutro. Então, eu preciso considerar o pH e também a concentração. Quanto que tem ali de ácido naquela minha fórmula cosmética. Outra coisa que eu preciso considerar quando eu falo em peeling, peso molecular, que eu já falei, né? Então, o peso molecular, por exemplo, do glicólico é muito menor do que o do mandélico. Por isso que o mandélico é chamado de peeling de verão. Então, é um peeling com menos risco. Então, eu sempre falo, quando eu dou aula para os alunos, assim, vai começar com peeling, começa com mandélico ou uma gluconolactona, que ele é mais seguro, é mais tranquilo de trabalhar, você não vai correr riscos, tá? Porque é importante a gente ter essa atenção, porque é um desgaste muito grande quando você passa um peeling no seu cliente e ocorre ali uma queimadura, um processo inflamatório muito grande. Aí, às vezes, você depende da cliente ir para o médico, e isso fica bem complicado, tá? A gente fica muito chateado com aquela situação. Frequência, eu também tenho que considerar a frequência. Há um tempo atrás, saiu o peeling 3D, né? Eu fui para São Paulo fazer o curso. O que ela trazia ali, né? Entre outras coisas, de novidade? Que ela pegava aquele peeling que era indicado para fazer uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, usava 3 dias seguidos, tá certo? Então, fazia 3 dias seguidos. Tudo bem, Andressa? E o que acontecia? Então, não dava tempo aquela epiderme, né? Não diria nem epiderme, ali a camada córnea, né? Se recompor, entrava com mais um peeling. Não dava tempo, entrava no terceiro dia com outro peeling. Então, acabava fazendo com que aquele peeling, que era mais, vamos dizer assim, mais superficial, né? Por aquele jeito de aplicação, né, aquele método, ele ficava mais profundo, tá certo? E tinha que tomar muitos cuidados. Então, a gente recebia orientação, dependendo, você fica só até o segundo dia, você não vai para o terceiro dia, né, porque senão pode dar algum tipo de problema e você tem que saber lidar ali com aquela situação. Eu sempre digo, a gente pode fazer tudo, né? Agora, o duro é saber lidar com a intercorrência. E é isso que desgasta muito a gente nessas situações. Uma outra coisa que é importante, então, é a formulação, né? Que base cosmética que tá o peeling, isso também influencia. Tempo de permanência na pele, tá certo? Quanto tempo eu deixo antes de retirar? Como que eu tenho que fazer, então, esse processo de retirada desse peeling é importante, tá? Como que eu neutralizo esse peeling na pele, eu preciso saber, tá certo? A hidratação da pele também é importante. Se eu tenho uma pele bem hidratada, é bem legal, porque daí eu vou ter uma absorção melhor, considerando que a gente trabalha com peelings mais superficiais, eu tendo uma pele hidratada que vai ter uma absorção melhor, é muito melhor, né? Eu vou conseguir. Inclusive, no peeling 3D, a gente fazia uma pré-hidratação no dia da aplicação do peeling, né? Pré-hidratava ali, fazia uma hidratação com ativos hidratantes, com máscara, e na sequência fazia a sequência do peeling, que era justamente para que fazia aquele peeling, né? Que era um peeling mais superficial, ficasse pelo menos um peeling superficial, podendo atingir a epiderme, tá? Fazer um bom desengorduramento da pele, isso é fundamental, né? Porque se a pele estiver engordurada, aquilo ali é como se fosse uma barreira para absorção do peeling, tá? Então, eu preciso desengordurar essa pele para eu ter esse efeito que eu quero de ter mais efeito, fazer um peeling com mais qualidade, tá?
Então, agora eu vou fazer umas considerações, tá? Essas considerações vocês podem encontrar lá no meu blog, já tá lá escrito, que é sobre os ácidos. Então, é interessante que tem tudo lá colocado. Inclusive, lá eu tenho tipos de ácidos queratolíticos, tipos de ácidos despigmentantes e os ácidos regeneradores. Quais são eles e tudo mais, tá? Então, algumas considerações que a gente pode fazer. Nem todo peeling é feito com ácido. Isso eu já falei lá no começo. Então, eu tenho vários outros tipos de peeling, inclusive os peelings de aparelho, que são os peelings mecânicos, com cristal, com ultrassônico, diamante. O peeling feito com ácido é chamado de peeling químico, tá? Nem todo ácido é utilizado para fazer peeling. O peeling que eu uso, o ácido que eu uso para fazer peeling é o ácido queratolítico, ok? Nem todo peeling apresenta descamação. Isso é importante. Quando eu falo descamação, eu falo descamação aparente. Ele tá estimulando o turnover celular, tá certo? Tá fazendo a renovação celular, mas é imperceptível, tá ok? É diferente daquele peeling mais profundo que a gente faz, e ele faz uma descamação importante e a pessoa visualiza aquilo. Tem pessoas que até se assustam muito com os peelings mais esfoliantes. Se a gente faz esse peeling, a gente tem que acalmar, né, o cliente, dizer que é normal e ele tomar os cuidados que precisam ter, tá? A profundidade do peeling químico, que é o peeling feito com ácido, vai depender de vários fatores, que eu falei aqui para vocês, né? Vai depender do pH do produto, vai depender do peso molecular, vai depender do pKa, tá certo? Da concentração. Então, eu tenho que estar atenta a esse tipo. Por isso que é bacana os industrializados, porque ele já vem certinho pra gente, né? Não tem risco, né? A indústria, ela segue lá as regras da Anvisa, então o peeling que vem pra gente já tá com pH adequado, já tá com uma concentração adequada, sem risco, sem a gente poder, sem a gente se aventurar. Então, se a gente tá iniciando, quem tá iniciando, não vale a pena correr risco, né? Tem que ter experiência para depois se lançar aí em novos caminhos, tá? Os peelings, como eu já falei, químicos, eles podem ser muito superficiais, médios e profundos, tá? E uma outra coisa que eu quero falar também, que é importante a gente considerar o fototipo cutâneo, que eu acabei não falando. O que é o fototipo cutâneo? É a cor da pele, isso é fundamental, né? Porque a gente põe na cabeça que o problema da pele no sol é a pele clara, porque ela tem risco de câncer. Não vamos esquecer que a pele morena é a que tem mais risco de manchar, tá? Então, exposição solar. Se eu tô fazendo um peeling, essa pessoa se expõe ao sol, ou se eu faço um peeling que é muito inflamatório, o que vai acontecer? Ele vai manchar a pele e a gente vai ficar aí, como eu falei, que é uma mancha pós-inflamatória, difícil de ser tratado, tá? Nem todo ácido usado em peeling é autorizado pela Anvisa. Como eu já falei, o retinóico, por exemplo, ele não pode ser utilizado em cosméticos que são registrados na Anvisa, tá? E nem todo profissional de estética pode trabalhar com todos os peelings. Então, tem peelings mais profundos, né, que a gente tem que evitar para não ter nenhum tipo de complicação mesmo, que vai fazer com que a gente fique aí chateado. O ideal é a gente trabalhar com segurança. Nós temos linhas de cosméticos maravilhosas, com peelings muito legais, prontos para ser trabalhados. Claro que quanto mais a gente estudando, a gente vai pegando o jeito, né? As dicas que eu dei aqui hoje sobre desengorduramento da pele, né? O tempo, né? Porque o peeling, eles são tempo dependentes, alguns peelings, então depende do tempo que eu vou deixar. Então tudo isso faz com que eu vá melhorando
a minha performance, tá certo? E podendo então obter resultados. E também, como eu falei, associando a outras técnicas para eu ter o resultado que eu gostaria de ter. Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Lembrando então que quinta-feira, depois de amanhã, nós vamos ter uma live, eu e a professora Raquel. Professora Raquel, ela é acupunturista, ela trabalha com barras de axis e o assunto é o facelift energético. É muito legal. Eu trabalho com facelift energético, é fantástico, e ela vai trazer fotos de antes e depois, tá? Para mostrar como que a gente, com a energia, a gente pode trabalhar o rejuvenescimento, que é aquilo que eu falei lá na primeira live, né? Quem quiser assistir lá, que é a estética integrativa, né? Que nós temos que trabalhar essa estética integrativa. Nós temos cosméticos maravilhosos, a indústria cosmética evoluiu muito, nós temos aparelhos espetaculares, nós somos muito avançados nisso, mas também nós temos que considerar que nosso cliente cada vez mais tem desequilíbrios, tá certo? E que se eu fizer uma estética integrativa, uma estética terapêutica, como é o nome do meu blog, a gente pode conseguir muito mais resultados, tá certo? Associando, né, essas terapias. Então seria isso, se ninguém tem nada a perguntar, quero super agradecer vocês que ficaram aqui comigo, foi um prazer enorme, tá certo? Muito obrigada e até quinta-feira junto com a professora Raquel. Espero vocês. Um grande beijo e até quinta!